Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui para trazer uma resposta de uma pergunta que me fizeram. Eu achei a pergunta muito pertinente, eu falei, então vou gravar um vídeo para responder. A pergunta foi essa: escuta, quando a pessoa morre, a alma dela fica vagando? O que acontece com a alma dela quando a pessoa morre? O que acontece? A alma dela fica vagando? Para onde que vai a alma dela? Como é que acontece isso? Bom, eu vou responder, já para não dar muitas outras explicações, eu vou responder, é claro, com uma visão bíblica, evangélica, protestante, uma visão da palavra de Deus, tá? Existem outras vertentes sobre isso, mas eu vou responder de acordo com a palavra de Deus, de acordo com essa visão da Bíblia, ok, queridos? Então vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender é que o corpo ele é tricotomo. O que isso quer dizer? O homem é tricotomo, não o corpo. O homem é tricotomo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Essa é a composição do homem, conforme a Bíblia, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses vai dizer isso. O homem é corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, esse corpo ele é feito do pó da terra, conforme diz a palavra do Senhor lá em Gênesis. Quando o homem morre, esse corpo volta para a terra. O pó volta para o pó, o barro volta para o barro, a terra volta para a terra, porque a terra o deu. O espírito desse homem, lá no hebraico, lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e soprou sobre as suas narinas, e ele se tornou alma vivente, o espírito desse homem é ruá, no hebraico, que é vento, que é fôlego de vida. O espírito desse homem volta para Deus. O pó volta para o pó, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, o espírito de todas as pessoas, porque foi Deus quem deu. Então, o que é que vai perecer no inferno ou vai viver eternamente no paraíso onde está Deus? É a alma. A alma do homem que é o quê? Que é o psique, no grego, que é o entendimento, que é o centro das decisões humanas. Essa ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Ou seja, vamos entender um pouco mais sobre isso. Todas as decisões do homem, ela é feita pela alma, pelo psique. O corpo tem os seus desejos, e normalmente os desejos do corpo são desejos pecaminosos, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5 que os desejos da carne são conhecidos, quais são prostituição, lascívia, briga, intriga, discórdia, porfia, emulações, contendas, fornicação e coisas semelhantes a estas, acerca das quais ele adverte os Gálatas que quem cometem essas coisas jamais entrará no reino de Deus. Tá? Mas ali também Paulo fala dos desejos do Espírito, do fruto do Espírito, que é que o Espírito de Deus produz na pessoa que ama a Deus. Fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e coisas que são concernentes aos céus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, ou Tessalonicenses melhor, que aqueles que são ressuscitados com Cristo, que já nasceram de novo, que pertencem a Deus, buscam as coisas que são de cima, que são do alto. Então nós temos o Espírito desejando as coisas de Deus, as coisas de cima, nós temos a carne desejando as coisas da carne, as coisas daqui de baixo, as coisas materiais, as coisas palpáveis, e nós temos o psique, a alma, que faz essa decisão. Qual decisão? Eu vou obedecer aos impulsos do Espírito, e esse Espírito ele é ensinado pela palavra de Deus, ele é direcionado pela palavra de Deus, e eu vou obedecer os impulsos do Espírito, ou eu vou obedecer às pulsões da carne. É a alma que faz essa decisão.
Por isso que a condenação está sobre a alma. Voltando então, o corpo vai para a terra, o fôlego de vida, o espírito de vida volta para Deus que o deu, e a alma, ou ela vai passar a eternidade no paraíso, ou ela vai então ao inferno, a perdição eterna, a condenação eterna, de acordo com a palavra de Deus, tá? Agora a pergunta é a seguinte, mas quando essa alma vai? Ela fica vagando por aí? Amados, ela vai imediatamente após a morte. Há uma teoria que fala que é a teoria do sono, que a pessoa morre e ela então está no estado de sono eminente, mas na verdade não é bíblica, porque se você for comparar, vou dar 3 exemplos bíblicos aqui, um deles começando em uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? Uma parábola é um conto que traz consigo um fundo de ensinamento. Então Jesus contou uma parábola de um homem rico que se regalava nos seus dias e na casa desse homem rico frequentava um pobre chamado de Lázaro, cujo seu corpo era cheio de chagas e Lázaro comia as migalhas que caía da mesa do rico. E os dois veio a falecer. E a Bíblia diz que o Lázaro, ao morrer, ele foi pego pelos anjos e levado ao seio de Abraão. Então veja só, para onde foi? Ele foi para o seio de Abraão. Não ficou por aí vagando. Ele já foi direto para o seio de Abraão. Ele foi para o paraíso. E o rico morreu e a sua alma se achou no Hades, se achou no inferno, Geena, Tártaro, e qualquer nome que você queira inventar, que é um lugar de tormento, significa um lugar de tormento. E achando-se a alma do rico ali no lugar de tormento, atormentado, ele levantou os olhos e viu de longe Lázaro lá no seio de Abraão. Isso é uma das condenações da eternidade, né? Você poder ver o salvo no lugar da salvação. E ele disse, pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e coloque na minha língua, porque estou atormentado nessas chamas, para me refrigerar. E Abraão disse, não, a distância que existe daqui até aí é tão grande que nem os que estão aí passarão para cá e nem os que estão aqui passarão para lá. Ou seja, destino selado. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Destino selado, um no paraíso e o outro no inferno, na sepultura, na condenação eterna. Então o rico diz para Abraão, então pai Abraão, envie Lázaro até onde estão os meus irmãos, porque eu tenho outros irmãos. Envie Lázaro lá para avisar a eles que eles não venham perecer nessas chamas. E Abraão disse não, lá tem, porque disse o rico ainda, porque se alguém ressuscitar e falar com eles vão crer. Abraão disse não, lá tem os profetas, que eles ouçam os profetas, né? Que eles ouçam, lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam os profetas, porque ainda que um morto ressuscite, eles não acreditarão. Então veja só, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque está claro, os dois morreram, um foi já direto para o paraíso, outro já foi direto para o inferno. E como eles estavam ali? Eles estavam conscientes. Eles estavam conscientes. Um outro texto, capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz que ele subiu ao terceiro céu. E ali no terceiro céu ele ouviu coisas inefáveis que não são lícitas a dizer aos homens. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem está nos céus, no paraíso, o terceiro céu é o céu de Deus, onde Deus habita, quem está lá está consciente. Quem está lá não está inconsciente, não está dormindo, como dizem. E aí um outro texto para nós fecharmos, para não ficar tão longo o vídeo. Quando você vai para Apocalipse, se eu não estou enganado, no capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que João viu as almas que foram decapitadas por amor de Cristo, vestidas de branco, debaixo do trono de Deus. E elas clamavam e diziam, até quando, Senhor,
o Senhor não fará justiça? Até quando o Senhor não vai vingar a nossa morte? Então, se essas almas estão debaixo do trono de Deus pedindo vingança pela morte delas, essas almas estão conscientes e já estão debaixo do trono de Deus. Então o homem, quando morre, não fica vagando, a alma dele não fica vagando por aí, não. O seu corpo volta para a terra, que da terra ele foi tirado, o seu espírito, fôlego de vida, ruá, volta para Deus que o deu, e a sua alma, ou ela vai para os céus, ou ela vai para o inferno, para receber o galardão das suas obras. Mas o que leva a alma ao inferno ou ao céu não são as suas obras. Tá? O homem não vai ao céu pelas obras que ele tem e o homem não vai ao inferno pelas obras que ele deixou de fazer. O homem, ele vai ao céu porque ele crê em Jesus Cristo, porque ele se entregou a Jesus. A única forma do homem ir aos céus é crendo que Jesus é o Filho de Deus, se entregando a Jesus e aprendendo a viver conforme Jesus ensinou na sua palavra. E o que leva o homem ao inferno? A única coisa que leva o homem ao inferno é ele não crer em Jesus Cristo. É ele não crer. Ainda hoje na escola dominical nós falávamos do versículo de João, não me lembro agora o endereço correto, mas onde Jesus disse assim, olha, eu não julgo aqueles que não creem em mim, eu não julgo aqueles que não creem em mim, porque eu não vim para julgar, para condenar, mas eu vim para salvar. No versículo posterior ele disse, mas há quem os julgue, e eles já estão julgados e condenados pela palavra que eu vos tenho falado. Então a mesma palavra que salva uns é a mesma palavra que condena outros. Então, e João também vai dizer, não me lembro agora o endereço certinho, mas João vai dizer assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então as pessoas vão ao inferno não é por causa da maldade que elas fazem, elas vão ao inferno porque elas não creem em Jesus, elas não recebem Jesus. E João capítulo 1, versículo 12 diz, todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para você se tornar filho de Deus, você precisa crer e receber a Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, procurar uma igreja que prega a palavra de Deus de verdade, que não está preocupada em bajular pessoas, mas preocupada em pregar a palavra, e então você encontrará a vida eterna, porque a vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. Então, concluindo com a resposta, a pessoa morreu, a alma dela não fica vagando. A pessoa morreu, ou ela já se acha, ou ela é levada pelos anjos ao paraíso, ao terceiro céu, à presença de Deus, ou a sua alma se acha no Hades, no inferno, no lugar de tormento. É claro que esse inferno não é ainda o final, porque o final é o lago de fogo com enxofre, onde a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, ou seja, tormento por toda a eternidade. A única forma de escapar desse tormento é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você, abençoe o seu coração e que você se quebrante, porque a minha oração é essa, que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus. Um abraço, tchau, tchau.